Olá pessoal, eu sou Joanita Pimenta, assistente social, consultora técnica da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais e estou como conselheira estadual do CEAS, representando as entidades e organizações de assistência social, representando a sociedade civil. A minha trajetória toda é da política pública de assistência social e aqui a gente vai tecer uma reflexão sobre o tema da Conferência de Assistência Social do ano de 2019. Como todos já sabem, o Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais definiu o tema da Conferência de Assistência Social esse ano, que é Assistência Social, Direito do Povo com Financiamento Público e Participação. Além do tema, o Conselho definiu o lema Nas Minas, o SUAS é das Gerais. Como nós sabemos, no âmbito nacional não haverá a Conferência Nacional de Assistência Social. Foi uma decisão do Conselho Nacional de Assistência Social que tem a competência de chamar a conferência, que é um momento de avaliação dessa política pública. Em Minas Gerais, o Conselho definiu politicamente por manter a conferência este ano e, além do tema, nós definimos esse lema. Nas Minas, o SUAS é das Gerais. É para mostrar para a sociedade que em Minas Gerais o nosso compromisso é com o fortalecimento do SUAS. Apesar de nacionalmente não haver uma conferência nacional, que quem tem a competência de fazer o chamamento da conferência é o Conselho Nacional, a sociedade civil organizada resolveu chamar uma conferência democrática para fazer essa conferência de avaliar o Sistema Único de Assistência Social. Então vai haver uma conferência participativa chamada pela sociedade civil, mas não tem esse propósito institucional de fazer essa avaliação. E como eu falei anteriormente, essa competência é do Conselho Nacional de Assistência Social. Além do tema e do lema da conferência este ano, o Conselho Estadual definiu 3 eixos que nós vamos nos debruçar sobre ele aqui nessa reflexão de hoje para subsidiar as conferências municipais com relação à avaliação da assistência social. Os eixos são o primeiro, os desafios para a consolidação do SUAS frente aos impactos da crise financeira da União, Estados e Município, a Emenda Constitucional número 95, a proposta da reforma da Previdência em andamento e a reforma trabalhista. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é a rede de proteção social do SUAS e a relação com os órgãos de garantias de direito. E o terceiro e último eixo é a democracia participativa, controle social e protagonismo do usuário no SUAS. Nada sobre nós sem nós. Bom, a contribuição do CEAS para as conferências municipais é para subsidiar a sociedade na avaliação da política pública de assistência social nos 853 municípios. Como eu falei anteriormente, esse tema é um tema bastante denso, robusto, e a gente vai seguir algumas estratégias para fazer a avaliação, a reflexão, para subsidiar as conferências nesse processo avaliativo da política de assistência social. Então vamos lá. Assistência social. Assistência social é uma política pública, é uma segurança social que o Estado tem a responsabilidade de garantir ao cidadão. Portanto, é uma política pública de direito. As pessoas que demandam dessa política, elas têm o direito de ser protegido, de ser assegurado pelo Estado, aqui representando a sociedade. Toda vez que a gente pensa em política pública, o próprio nome indica que significa diretriz. Então, se a gente puder falar assim, que política pública, qual que é o sinônimo de política pública? Significa diretriz. Então, quais as diretrizes que o município, que o Estado, que a União estabeleceu para proteger o cidadão que precisa dessa política pública, né?
Quando a gente pensa em política pública também, a gente sempre pensa em problemas públicos. Se eu tenho uma política pública, significa que eu tenho problemas públicos que precisam ser enfrentados pela sociedade. E a gente precisa definir, identificar quais são esses problemas públicos. Qual que é o problema público que é categorizado, identificado como assistência social? São as pessoas e as famílias que vivenciam situações de desproteção social, chamadas de vulnerabilidade e risco social. Então, o problema público que a política pública de assistência social vai enfrentar, estabelecer estratégias, pensar em agenda de diretrizes e operacionalizar, é para esse problema público, que são pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Quando a gente pensa em pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, a gente precisa fazer uma reflexão mais simplicista para compreender essa expressão tão densa e complexa, né? O próprio nome, vulnerabilidade, significa fragilidade. Significa que aquela pessoa e aquela família está numa situação de fragilidade social e ela precisa de apoios, que são as políticas públicas, para tirá-la dessa situação de desproteção. Que situações são essas que fragilizam uma pessoa frente à sociedade? A assistência social definiu que essas situações que vulnerabilizam as pessoas e as famílias são, primeiro, com relação a ciclo de vida, né? Nós temos a faixa etária da criança, o ciclo de vida da pessoa idosa. Essas faixas etárias, esses ciclos de vida, são situações que podem trazer fragilidade para uma pessoa frente a uma sociedade. A outra definição da assistência social, com relação à questão da vulnerabilidade social, diz respeito a fenômenos e características, ou seja, se eu sou uma pessoa com deficiência, isso é uma característica que a pessoa traz, isso coloca ela numa situação de fragilidade socialmente. Ela está numa situação de desvantagem do que uma outra pessoa que não tem deficiência. Uma outra situação que é considerada fenômeno, quando eu tenho pessoas em situação de rua, isso também é uma situação que fragiliza a pessoa socialmente. Da mesma forma que eu tenho situação de trabalho de criança e adolescente. É um fenômeno que fragiliza aquela criança, além do ciclo de vida, num contexto social. E eu tenho ainda a outra questão que engloba essa concepção da vulnerabilidade social, é a relação dessas pessoas com o contexto social que ela vivencia, que coloca ela numa situação de risco social. Então, além das situações de fragilidade, da idade, da característica, do fenômeno, eu ainda tenho uma situação de contexto que ela vive, que pode levar essa pessoa numa situação de risco. Então, esse é o problema social que a política pública, assistência social, vai enfrentar para minimizar ou erradicar. Então, a assistência social é uma política pública para combater essa problemática pública que eu teci aqui, que são pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente pensa num conjunto de instrumentos para operacionalizar essa política pública. Então, o primeiro instrumento é uma lei, né? Para eu dispor de normas naquele território, naquela comunidade, naquele contexto, como que vai funcionar aquela política pública. Então, essa lei é uma
uma das ferramentas que a política pública utiliza para falar com a sociedade de que forma que aqueles problemas públicos vão ser combatidos. Eu tenho outras ferramentas também. Eu tenho os profissionais que são concursados, contratados para fazer o atendimento àquela população. Isso também é uma política pública. Isso é uma ferramenta que a assistência social utiliza para dar proteção, para prover as seguranças que o cidadão precisa. Eu tenho também outras ferramentas que as políticas públicas utilizam, como serviços organizados, como benefícios socioassistenciais organizados, como articulação da rede. Então, são várias ferramentas que uma política pública utiliza para garantir a proteção social para aqueles que demandam daquela política pública. Então, no contexto da assistência social, a gente pode falar, a gente pode conferir que a política pública de assistência social é um conjunto de mínimos sociais necessários para garantir segurança àquela pessoa, para garantir proteção àquela pessoa que está numa situação de fragilidade social. Que seguranças são essas? A assistência social dispõe que são 3 seguranças. A primeira dela é a segurança de renda, né? A política pública vai garantir àquela pessoa que está desprovida de condições materiais de ter os seus mínimos sociais garantidos, ou seja, ter uma vida com uma maior qualidade, né? Essa segurança de renda, a assistência social garante ela por meio dos benefícios socioassistenciais, que são os continuados e que são os eventuais, né? Além dos programas de transferência de renda, onde a gente tem o benefício de prestação continuada, onde a gente tem os benefícios eventuais, onde a gente tem o programa Bolsa Família e outros programas que os próprios municípios implementam para garantir essa segurança de renda. Então, a proteção social, que é a política pública da assistência social, dar para os seus problemas sociais, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social, uma dessas seguranças é a segurança de renda. A outra segurança é a segurança chamada de acolhida, né? São os equipamentos, os serviços organizados com profissionais capacitados, qualificados, concursados ou contratados para fazer o atendimento psicossocial àquela família, ou seja, para ter uma escuta técnica especializada, qualificada, para poder dar o apoio que aquela família precisa. É o chamado de segurança de acolhida. Quem oferece essa segurança são os serviços ofertados no âmbito da assistência social, mais especificamente no CRAS, no CREAS, no Centro POP, no Centro-Dia e similares, no Centro de Convivência, nas casas-lares, nas instituições de longa permanência, enfim. Então, é a outra segurança, é a outra proteção que a política pública de assistência social vai garantir ao cidadão. A terceira e última segurança é a segurança de desenvolvimento, né? Essa segurança, também chamada de segurança de convívio, significa o quê? Promover potencialidades para as pessoas, para as famílias, para que elas não caiam em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, essa é uma segurança preventiva do SUAS para fortalecer aquilo que a família, aquilo que as pessoas, aquilo que o contexto social já tem de forte. A assistência social vai garantir maior proteção nesse sentido, para que se previnam essas vulnerabilidades e essas situações de risco. Então, a política pública de assistência social, que é o tema dessa conferência, tem que garantir essas 3 seguranças. Como é que estão essas seguranças no município de vocês, né?
porque nós estamos hoje aqui na Conferência de Assistência Social com esse objetivo, para avaliar a assistência social. E quando a gente fala avaliar a assistência social, essa minha reflexão aqui é para subsidiar a sociedade que está nos ouvindo, que são pessoas que não têm entendimento da política pública de assistência social, que não compreende as diretrizes da política de assistência. Então, a temática da conferência tem que buscar subsidiar todo o coletivo que está nesse momento aqui, parado no município, para conferir, para avaliar como é que está essa política pública de assistência social, né? E a gente precisa, para fazer esse momento de avaliação, a gente precisa conhecer sobre a temática, que é o que a gente está tentando fazer aqui, de uma forma que possibilite pessoas que não têm, talvez, a formação específica na área, possa compreender e apoiá-lo nesse momento de avaliação. Então, toda vez que a gente vai fazer a conferência e que a gente se atém ao tema, que é o norte das discussões na conferência, e que é a linha de raciocínio que a gente está fazendo aqui, eu tenho, de uma forma resumida, eu vou voltar à minha reflexão, eu tenho o problema público que eu já identifiquei, qual seja, as pessoas e as famílias que vivenciam situações de fragilidade social. Já falei quais são as situações que fragilizam uma pessoa socialmente. Essa fragilidade, ela se dá de forma material e de forma relacional, que foi o que eu falei, né? Eu tenho uma família que está frágil porque ela não tem renda, porque ela não tem condições de garantir os mínimos sociais, porque ela está num contexto social que impossibilita ela de ter uma participação, de conviver, de fortalecer os vínculos existentes naquela sociedade, né? Por isso, ela está numa situação de fragilidade. Então, esse é o meu problema. Eu pergunto para vocês que estão na conferência, vocês sabem aqui qual que é o tamanho do problema público que vocês têm que enfrentar? Porque isso também é uma questão. Para a gente avaliar a política pública, você tem que saber o tamanho do problema. Então, quantas crianças o município de vocês tem nessa situação de fragilidade material e relacional? Ou seja, não tem condições de ter os mínimos necessários para ter uma qualidade de vida. Quantas pessoas idosas existem no município de vocês que precisam de cuidados de terceiro? Porque a situação de depender de cuidados de terceiro coloca essa pessoa idosa numa situação de fragilidade social. Quantas pessoas com deficiência, que necessitam de cuidados de terceiro também, existem no município de vocês? Que é uma característica da pessoa e coloca ela em desvantagem das outras pessoas. Eu preciso de saber, tem morador de rua no município? São quantos, né? Quais as situações de desproteção que ele vivencia? Eu tenho no território pessoas quilombolas, indígenas e outras situações que são minoritárias e que eu preciso identificar essas pessoas. Então, quando a gente vai avaliar uma política pública, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu preciso saber qual que é o meu problema e o tamanho desse problema. Senão, eu não tenho como avaliar se a política pública existente hoje no município é o suficiente, se não é o suficiente, se falta recurso público para ainda financiar essa política. Então, a primeira, vamos dizer assim, a política pública, ela passa por 7 ciclos. O primeiro ciclo de uma política pública é identificar a sua situação problema. Então, essa conferência de assistência social precisa apresentar para a comunidade, para a sociedade, qual que é o tamanho desse problema. Porque a partir do tamanho do meu problema, eu vou poder definir quais são as seguranças, a proteção que esse problema precisa para erradicá-lo ou para minimizar esse problema. A segunda questão, que é a política pública de assistência social, como eu falei, é um conjunto de programas, serviços e projetos para combater esses problemas.
Então, se eu tenho o tamanho do meu problema, esse problema tem nome, tem cara e endereço, eu vou pensar nas ferramentas que eu preciso definir para enfrentar esses problemas. E eu já citei aqui, a gente tem inúmeras ferramentas. Alguma delas, lei que institui a política municipal de assistência social e o seu modelo de gestão, que é o SUAS municipal. O município de vocês já tem a lei que institui a política municipal de assistência e o SUAS? Se não tiver, o que a conferência vai avaliar, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar, porque é a lei que dispõe sobre a responsabilidade dos atores que compõem aquele sistema. É ela que fala quais as proteções que vão ser afiançadas, qual que é a rede socioassistencial existente. A lei é que vai dar as estratégias para combater e enfrentar esse problema público que eu estou falando. Outras ferramentas da política pública de assistência social são as equipes técnicas, né? Na assistência social, a maior ferramenta da política pública são os seus profissionais, são os seus trabalhadores. São eles que vão apoiar as famílias nesse momento de desproteção social que elas se encontram. Aí eu volto a pergunta para vocês, como é que estão essas equipes técnicas do município, da assistência social? É isso que vocês vão avaliar para conseguir atender ao tema que foi definido pelos CEIs. Então nós temos equipe de referência da proteção básica. É suficiente para o tamanho do território? Essa equipe já chega na população rural? Porque na população rural é um dos direitos socioassistenciais garantidos, porque lá também na comunidade rural existe desproteção, existe situação de vulnerabilidade social. Eu não estou só falando somente num território do centro da cidade. Então, as equipes de referência de assistência social existem. São suficientes? Elas já atendem a população da zona rural? Elas já atendem esse público minoritário? Existem equipe de referência de proteção especial? Ah, Joanita, eu sou um município pequeno, eu não tenho condições de ter CREAS. O município não necessariamente tem condições de ter um CREAS, mas obrigatoriamente tem a responsabilidade de ofertar proteção social ao cidadão. Quem oferta proteção social, uma das ofertas é o profissional qualificado. Então, como que está essa equipe de referência de proteção especial? E a rede socioassistencial existente no município, que também vai atender o cidadão e vai garantir essa proteção? Ela já está inteirada no SUAS? Ela já conversa com o Sistema Único? Ela já segue os protocolos do SUAS? Ela já recebe apoio da gestão do SUAS, né? Porque quem coordena o SUAS é o gestor. Ela já está no mesmo patamar que o CRAS, que o CREAS, que o Centropop? Porque a NOB SUAS fala que a rede socioassistencial é um conjunto de ofertas públicas e privadas. E essas ofertas, elas são materializadas por entidades públicas e privadas que fazem o atendimento. Então, a rede socioassistencial é esse conjunto de entidades públicas, ou seja, aquelas que têm o próprio CNPJ da prefeitura, aquela que tem profissional concursado, e a rede privada, que são organizações da sociedade civil que apoiam o governo no enfrentamento dos problemas sociais, dos problemas públicos. Então, é isso que vocês vão avaliar. A rede de proteção é uma ferramenta da política pública de assistência social. Como é que estão essa rede? Como é que está essas equipes de referência que compõem essa rede? É uma equipe qualificada que busca garantir essas três seguranças que a política pública de assistência social dispõe, que é a de renda, que é a de acolhida e que é a de convivência. Então, a política pública para minimizar ou erradicar os problemas públicos já definidos e já identificados aqui, tem que prover essas três seguranças. Então, o que vocês, aí reunidos hoje nessa conferência de assistência social, vão avaliar é isso.
se a política pública de assistência social está acabando com os problemas públicos existentes no município, está minimizando esses problemas. Se não estiver acabando, tem um problema. E é essa conferência que vai definir. Por que não está acabando? Porque existe uma política pública de assistência específica para dar proteção ao cidadão. E essa política pública, ela é materializada por ferramentas, que eu já falei aqui. São leis, são profissionais qualificados, são espaços bacanas para receber o usuário, são rede de proteção organizada, implantada, com profissionais qualificados, é uma agenda definida com as estratégias. Então, é esse conjunto de ferramentas que faz a política pública de assistência social operacionalizar para garantir a proteção social ao cidadão. E nesse momento da conferência, as pessoas aí reunidas vão parar um dia, 2 dias, meio-dia, para fazer essa avaliação. Então, a temática que a gente está refletindo aqui com vocês é para possibilitar toda essa comunidade que está aí nesse momento pensar, refletir sobre essas questões. 3, basicamente. Primeiro, qual o problema público que nós estamos falando? Quem são, onde moram, como vivem? Para a gente pensar no conjunto de ferramentas que a política pública de assistência social vai precisar organizar. É um CRAS, é 2 CRAS, é um serviço de convivência, é 5, é um acolhimento institucional, é uma casa-lar, é uma associação para atender pessoas com deficiência, enfim. A partir do momento que eu tenho o meu problema, eu consigo dinamizar, pensar no conjunto de ferramentas que eu preciso para minimizar ou combater esse problema. E a terceira fase que a gente precisa pensar nessa conferência é quais os avanços, quais os retrocessos e o que eu vou planejar para que isso mude a cor, mude a política pública no nosso território. E para a gente pensar nos próximos 2 anos, no processo avaliativo, nas proposições futuras, que será a nossa agenda de prioridades, porque política pública também precisa definir a sua agenda. A agenda é uma estratégia, é uma ferramenta das políticas públicas. Então, no momento da conferência, nós vamos parar para falar, essa política pública, esse problema é esse, a política pública tem esse conjunto de ferramentas aqui no território, e se tá dando efeito essa política, se está dando resultado. As pessoas estão sendo promovidas, estão prevenindo as situações de vulnerabilidade, não está existindo risco social ou o risco social está sendo minimizado, né? Que esses são os resultados que as políticas públicas, a política pública de assistência social tem que garantir. A partir daí, não, tá mais ou menos, a gente conseguiu andar até aqui. A partir daí eu vou construir, estabelecer com essa comunidade, com essa população, com a sociedade que está nesse momento da conferência, qual é a agenda prioritária para os próximos 2 anos, ou para os próximos 5 anos, ou para o próximo 10 anos. Então esse é o momento da avaliação para essa propositiva. Como é que a política pública de assistência social vai continuar nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos? E para fazer essa avaliação, a gente está vivendo uma situação no país, no estado e no próprio município de muitas dificuldades, né? De alguns retrocessos. Nós estamos passando por um momento nas políticas sociais de perdas que a gente tem que nos unir e minimamente garantir que não haja retrocesso, que a gente consiga que o SUAS não seja dizimado, né? É uma frase forte, é uma frase impactante, mas nós estamos numa conjuntura atual que nós estamos passando para que a gente tenha que minimamente garantir as conquistas que nós tivemos até aqui. E essa conjuntura atual nos leva a várias reflexões, que é claro que pelo tempo que a gente tem, a gente não consegue fazer todas, mas eu sempre sou uma pessoa otimista e acredito sempre que toda situação que a gente passa, a gente tem que buscar dessas situações oportunidades, né?
Mas como assim, Joaneta, buscar oportunidade nessa situação de dificuldade que você mesmo falou que a gente está passando? Porque se a gente não buscar oportunidades, a gente vai continuar num processo e num momento de reclamações, de vitimização, né? Que nós estamos com perda de direitos, nós estamos sem financiamento, nós estamos com dificuldade de operacionalizar a política. É claro que isso tudo que eu estou falando é realidade, mas nós temos que buscar dessas dificuldades oportunidades de equilíbrio, de manter o que nós já conseguimos nesses anos todos. É um momento de dificuldade, mas a gente precisa enfrentar essas reflexões e esses debates. Por exemplo, nós passamos num período anterior que foi um processo de congelamento de financiamento das políticas sociais, né? Que foi o projeto de lei, a PEC 95, que alterou a Constituição, que limitou a prospecção de investimento nas políticas sociais nos próximos 20 anos. Isso tem um impacto muito grande quando você vai pensar em organização de políticas públicas. Como é que você faz políticas públicas sem dinheiro, né? Sem financiamento? É quase impossível. Então, nesse contexto, a gente precisa pensar qual o financiamento que hoje eu tenho no município para fazer a gestão da política pública de assistência social. Vamos trabalhar com um exemplo. Eu tenho durante o ano R$1 milhão, né, que é captado no governo federal, no governo do estado, no próprio município, para fazer a política pública de assistência social funcionar durante aquele ano. E se eu estou com uma limitação financeira de talvez nem receber esse R$1 milhão no decorrer do ano, que é a situação que a gente vive, ou ainda de não haver possibilidades de novos investimentos, eu tenho que fazer um planejamento real, né? Mas um planejamento real que seja factível, que eu consiga chegar àquela pessoa, àqueles problemas públicos que nós identificamos. Porque muitas vezes também a gente faz um planejamento considerando o melhor dos mundos, né? Para onde que a gente quer ir, porque o planejamento nos leva a pensar aonde nós queremos ir no SUAS. Só que nós estamos num momento, mais do que isso nesse momento, é de pensar como vamos ficar e garantir essa estabilidade que nós estamos até então, que é o grande problema que a gente tem que enfrentar. Porque nós estamos numa real conjuntura socioeconômica que impossibilita novos investimentos. E como é que nós vamos fazer para o SUAS funcionar frente a essa situação real? Então é isso que nós precisamos pensar no município. E isso na prática significa o quê? Quais os financiamentos que a política de assistência social tem? Federal, estadual e do próprio município. Todos os três entes estão passando por uma situação socioeconômica muito complexa, né? De cortes de financiamento, de diminuição da arrecadação. Isso tudo tem um impacto direto nas políticas públicas. Então, é o momento de parar e pensar, frente a essa realidade atual, como é que nós vamos nos organizar, estabelecer a nossa agenda, né? Isso é necessário fazer, é aquilo que eu falei anteriormente, é trabalhar nas dificuldades buscando as oportunidades. Eu tenho essa situação que nos foi dada e de que forma que nós vamos sair frente com o sistema único fortalecido com essa situação real. Eu tenho ainda uma outra situação conjuntural que está a caminho, que é a reforma da Previdência Social. Essa reforma vai trazer muitos impactos a todas as políticas sociais, né? Está aumentando o tempo de contribuição, nós vamos trabalhar muito mais tempo, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que já passou também, que tem impacto diretamente com as políticas sociais. Nós estamos com um índice de desempregado muito grande, isso há muitos anos, e isso chega nas políticas sociais de uma força e uma proporção que as políticas têm que se organizar para receber esse passivo
que essas reformas todas estão entregando para as políticas sociais, né? E de que forma que nós vamos nos organizar a nossa agenda para receber esses passivos, vamos dizer assim, fruto dessa atual conjuntura, né? A gente tem duas opções. A gente vai sentar, reclamar, culpar os governos, culpar os representantes, que foram nós que colocamos eles lá, né? Eles são eleitos por nós. Ou nós vamos mudar a nossa agenda, refazer a nossa agenda para enfrentar esse problema novo que a gente não tinha, para que a gente consiga manter os SUAS dentro de um equilíbrio, minimamente. Porque nós estamos falando aqui de não perdas de direito, né? Uma outra coisa que a gente precisa refletir, então isso nós precisamos, nesse momento de conferência, pensar nisso. Eu estou com o governo federal passando por dificuldades financeiras, né, que está repaginando, repensando as suas políticas públicas, as suas estratégias, dentre elas, aprovação de proposta de emenda constitucional, de mudar as formas de aposentadoria, né, que agora está indo para o Senado, a reforma trabalhista que nós já passamos. Frente a isso, como é que o município vai repensar a sua agenda? A gente não pode ficar estanque dessas discussões nacionais que estão ocorrendo, porque isso impacta diretamente no atendimento das pessoas. Então, se eu tenho um governo federal que está com dificuldade financeira, eu tenho um governo de Minas Gerais, que não é o único, é a maioria, está com dificuldades financeiras, que está repassando recurso mínimo, ou não está repassando, ou atrasando o recurso, ou seja, mudou-se as regras do jogo e eu continuo na minha agenda como se nada tivesse acontecido. Eu tenho que refazer a minha agenda, eu tenho que refazer o meu planejamento considerando essa nova conjuntura, né? Na mesma lógica, o próprio município, com as suas reais dificuldades e a sua conjuntura também econômica que ele passa e enfrenta, como é que ele vai parar para pensar nessas perspectivas futuras frente a essa situação econômica que nós estamos passando? Uma outra reflexão que a gente precisa pensar é na rede de proteção do SUAS. E aqui na conferência é um momento para isso, porque a sociedade está aqui para fazer essa avaliação. Primeiro, rede de proteção é uma ferramenta da política pública, nós falamos mais cedo. Se é uma ferramenta, a gente precisa conhecer quem são esses atores que estão no município fazendo atendimento ao cidadão, né? Atendendo o cidadão em situação de vulnerabilidade e risco. Quem são eles? Vamos nomeá-los. Vamos identificar quem são, como é que vivem, qual a oferta que eles ofertam para a população. Eles já utilizam os protocolos da assistência, eles já estão garantindo aquelas seguranças. Se eles são rede socioassistencial, eles têm que ser chamados para essa discussão. Agora, se a gente não chamar, eles vão ficar lá fazendo atendimento deles. Então, como é que está a rede socioassistencial do município? Nós já conseguimos fazer o mapeamento dessa rede? Quem são? O que fazem? Qual o serviço que ofertam? Como é que eles são financiados? Se eles garantem qualidade no atendimento? Além dessa rede de proteção, da gente fazer a materialização dela, a fotografia dela, como é que essa rede conversa com o sistema de justiça? Porque tanto a rede socioassistencial quanto o sistema de justiça tem a função de proteger o cidadão. Um oferecendo atendimento, o outro fiscalizando se aquele atendimento é de qualidade. Então, eu estou falando de dois atores, rede socioassistencial e sistema de justiça, que também tem a função de proteger o cidadão. Então, como é que está essa articulação aí no município? Né? Eu não converso, eu não conheço o sistema de justiça, eu só sou demandado por ele, eu só recebo uma solicitação ou muitas vezes uma convocação, faz um estudo de caso, faz isso, faz aquilo. Eu preciso estabelecer um diálogo com o sistema de justiça, porque ambos, tanto a rede socioassistencial quanto o sistema de justiça, o promotor, o Ministério Público, o próprio juiz, enfim, a advocacia, esses próprios atores também têm a função de proteger o cidadão. Então, essa conferência também tem que fazer essa avaliação.
Por quê? Por que tem que avaliar? Porque a rede socioassistencial é ferramenta da política pública de assistência social. E a gente aqui está falando do temático da conferência. Assistência social, direito do povo, com financiamento público e participação. E o outro eixo diz respeito à participação social, à democracia. Na assistência social, a democracia, a participação social, ela é garantida nos espaços de controle social, que esse é um espaço de controle social. A conferência na assistência social é um espaço de controle social para que o cidadão exerça a sua democracia, que ele exerça o seu direito de participar. E participar significa o quê? Ele ser ativo naquela ação. Então, se nós estamos na conferência, no momento de avaliação, as pessoas que estão aqui nesse momento da conferência precisam compreender o contexto da avaliação que vai ser feito, né? Vai avaliar o quê? Eu vou avaliar o conjunto de ferramentas que compõem a política pública de assistência. E esse conjunto de ferramenta é para enfrentar ou minimizar os problemas públicos existentes. Então, as pessoas que vão ali participar têm que compreender esse problema público e esse conjunto de ferramenta, para essa pessoa exercer o seu direito, que é democrático, de participar. Se ele não entende, se ele não conhece, ele não pode ser ativo nessa ação da participação. Ele vai estar presente, mas ele não vai ser ativo naquela ação. Então é por isso que todas as conferências têm um tema e têm eixos para subsidiar as pessoas no processo avaliativo. Então, a participação social na política pública de assistência, ela é garantida por meio do Conselho Municipal de Assistência e por meio da Conferência de Assistência Social. Esses são os canais de maior democracia para que essa pessoa exerça o seu direito de participar. E a pessoa também, não só nesses dois momentos da política de assistência social, mas também de todos os serviços a pessoa pode participar. Ela pode, inclusive, falar que aquilo não é o que ela quer, que aquilo não está bom, que aquela pessoa não está, o atendimento dela não está bom. Da mesma forma que nós vamos no médico e não gostamos dele, a gente procura outro profissional. E na política, é a nossa forma de participar. Na política pública de assistência social, as pessoas têm esse direito de avaliar, de ser ativo naquela ação e compreender se aquilo está atendendo às suas demandas ou não está atendendo às suas demandas. As políticas públicas, elas têm alguns ciclos e a gente precisa compreender esse ciclo para a gente entender a temática que o SEAS definiu para a Conferência de Assistência Social. Eu vou tentar não esquecer deles aqui, mas se eu não me engano, são 7 ciclos que toda política pública de assistência social tem. E aqui a gente vai está falando da política pública de assistência social. Então vamos lá. A primeira fase de uma política pública é identificar os problemas públicos que nós temos que enfrentar. Eu já falei aqui. Essa é a primeira fase. Se eu não identificar esse problema, eu vou propor a ação errada, ferramenta errada, que não vai enfrentar o problema que eu tenho. Então, a primeira fase do ciclo da política pública é a identificação dos problemas públicos, né? E por que a situação de vulnerabilidade social e risco é um problema público? Porque está ligado a todo o contexto da sociedade, né? E essa situação de vulnerabilidade e risco social está ligada diretamente à desigualdade, à justiça social. Então, se eu tenho um problema que tem uma concepção numa sociedade, esse problema passa a ser público. E eu preciso, a partir daí, estabelecer as ferramentas para combater esses problemas. Então, essa
A política pública de assistência, o primeiro ciclo dela é a identificação do problema. Eu identifiquei e eu preciso, nessa identificação do problema, quantificar, nomear, para eu poder verificar se aquelas estratégias que eu estou utilizando vai minimizar ou erradicar com aquele problema. A segunda fase das políticas públicas é formação de agenda, né? Por que eu preciso formar uma agenda? Porque eu preciso, naquele problema público que eu já identifiquei, identificar todas as situações que eu preciso enfrentar. Nós já falamos várias aqui. Nós falamos ciclo de vida, nós falamos característica, fenômeno, condições materiais e contexto social. Então, essa formação de agenda significa basicamente eu definir o conjunto de problemas que se vai definir, que se vai enfrentar e qual o conjunto de estratégias que eu vou precisar organizar. Eu vou precisar de lei, eu vou precisar de financiamento quanto, é orçamento público, eu vou captar esse recurso através de que modo. Então essa é a segunda fase do ciclo de política pública. A terceira fase, ela é chamada de formação de alternativas, né? E a gente está nesse momento agora, pensar nas alternativas que a gente precisa nesse momento conjuntural que nós estamos passando, que é de bastante dificuldade, né? Num contexto das políticas públicas sociais, nós estamos numa conjuntura atual que não é favorável para as políticas sociais. Então, nessa fase de formatação das alternativas, é de que forma que eu vou operacionalizar as estratégias. Então, hoje, se eu tenho um financiamento que não é suficiente para executar as atividades que eu executava, qual é a estratégia que eu vou utilizar para manter o mesmo patamar de desenvolvimento do SUAS, né? Esse é o terceiro ciclo das políticas públicas. O quarto ciclo, a quarta fase, é chamada de tomada de decisão. Como eu vou enfrentar os problemas públicos? Nós sabemos que a assistência social enfrenta os problemas por meio de serviços, programas, projetos e benefícios. Mas como que eu vou operacionalizar isso? Eu não posso, em pleno 2019, pensar que o CRAS sozinho, um município pequeno, vai dar conta de enfrentar esse problema, né? E aí, como que eu vou fazer? Eu tenho 2 entidades, mas elas não fazem parte do SUAS ainda não. Elas estão lá no bairro tal, elas estão atendendo, mas ninguém do SUAS conversa com ela. Eu tenho que pensar em outras formas de operacionalização dessa política pública. A quinta fase é a implementação dessas políticas públicas, ou seja, fazer com que elas aconteçam. Por isso que é necessário parar para pensar e fazer as mudanças de rumo necessárias. A sexta fase, que é a fase que nós estamos passando também, é a avaliação da política pública, que essa conferência está fazendo. Então, o que nós vamos fazer aqui? A política pública de assistência social do município A, B, C, do estado, do país, está funcionando? Está acabando com os problemas públicos que nós identificamos aqui? Está conseguindo minimizar esses problemas? Se não está, a política pública está com problema. E a gente precisa identificar onde que está esses nós para a gente poder desamarrar. O SUAS começou efetivamente esse modelo de gestão em 2005. Se nós estamos desde 2005 com um nível de pessoas na situação de risco aumentando, significa que a política está frágil para enfrentar esse problema público. Então essa discussão ela tem que ser feita com muita seriedade, com muita técnica, com muita ética, com muito compromisso. Se eu tenho pessoas que no início do sistema, que tem esse modelo parametrizado de oferta, eu ainda tenho esse mesmo número de pessoas nessa situação, a gente tem que mudar as estratégias, a gente tem que mudar a forma de fazer as intervenções. Por que a gente tem que mudar? Porque as formas que a gente está fazendo não está conseguindo garantir as seguranças de renda, de acolhida e de convivência. Porque é a garantia
que é a proteção que a assistência social busca ofertar. E a sétima fase, o sétimo ciclo de toda política pública é extinguir aquela política pública, ou seja, a política pública de assistência social nasceu porque tinha problemas públicos para enfrentar, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco. A política pública conseguiu acabar com esse problema, não precisa ter mais política pública, é o momento da extinção da política pública. São ciclos de política pública existente em qualquer concepção teórica e empírica de desenho de política pública. Para a gente, essa sétima fase ainda está bastante longe, né? Principalmente pela conjuntura atual que a gente está passando agora, mas o momento da conferência é esse momento dessa avaliação. Aonde estamos e para onde a gente quer ir. A gente sabe que a gente está num momento do SUAS de muito fortalecimento, de muita organização, de muitos protocolos, de muitos avanços, e a gente quer ir para um desenvolvimento maior. A gente não pode deixar todo esse trajeto, toda essa conquista de vários atores, de várias pessoas, cair por terra abaixo. Se nós temos uma conjuntura atual que não está favorecendo o desenvolvimento desse sistema, a gente tem que pensar em estratégias para a gente manter esse patamar que nós chegamos até agora. Então, hoje, nessa conferência, o trabalho é com vocês, de avaliar como é que essas ferramentas da assistência social que nós conseguimos até hoje, CRAS, CREAS, Centro POP, Centro Dia e Similar, Centro de Convivência, Casa Lar, Abrigo, equipe técnica de referência, financiamento público, articulação com o sistema de justiça. Nossa, nós conseguimos coisa demais, não é, pessoal? Nós vamos avaliar agora como é que a gente vai manter essa conquista. Mesmo que a gente não tenha avanço nos próximos 2 anos, eu acho que a gente tem que lutar para manter essa conquista. E a gente precisa alterar algumas estratégias, porque nós estamos numa conjuntura que não é favorável, né? E a gente já enfrentou isso em outras épocas, e a gente já conseguiu fazer esses enfrentamentos. Então, acho que nesse momento agora na conferência, é fazer essa discussão com toda a sociedade nesse sentido. Como é que nós vamos continuar com essa política pública, com essas ferramentas todas que nós definimos, que nós conseguimos implementar nos dias atuais?